E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou aqui novamente com meus amigos Davi, Bruno e o Padre Samuel com mais um Papo de Sacristia. Antes de começar, deixa aí o seu like, comente, mande esse vídeo para mais pessoas. Como diria o poeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Meus amigos, o que vocês entendem como propósito de vida? Já veio direto pra mim. Todo mundo. Quer que volte? Não, porque eu não vou poder saber. Eu não vou saber responder qual que é o propósito da vida. Porque eu não encontrei. Não vou dizer que eu não encontrei um propósito pra vida, mas saber explicar o sentido da vida é uma coisa muito complicada, porque a vida é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito complexa. Já falamos em outros programas, né? A vida é justamente um processo de conhecimento, um caminhar. Acho que todos nós querendo aproximar e chegar a Deus, nós vamos entendendo na vida os propósitos da nossa vida, os caminhos, como que é que nós vamos chegar, enfim, a esse encontro. Eu acho, se meu achar ignorante, que o propósito da vida eu vou ser bem claro, eu acho que é acumular conhecimento. Não sei porque eu tenho essa impressão, de que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem certeza de que a gente não conhece nada. Não faz muito sentido. Não, acho que tem tudo a ver. Eu sei que nada sei, não é? Essa é a frase que funda a filosofia, vamos dizer assim, né? Sócrates toma ali do oráculo de Delfos. Mas eu acho que o propósito está ligado a alguma coisa que eu trago dentro de mim, que pulsa em mim. Eu acho que nessa perspectiva humana, o propósito tem a ver com isso. O que me faz levantar, não é? O que me entusiasma, o que me provoca? Acho que o propósito está muito ligado a isso. Para nós cristãos, é lógico, existe na Escritura a ideia de um desígnio de salvação. Quer dizer, tem um projeto na cabeça de Deus de amor que nos alcança a todos. Mas existe a dimensão da liberdade humana. Vou para esse lado, vou para outro, quero isso, não quero, gosto ou não disso, vou. Ou não vou. Então, acho que aí há uma dimensão de abertura muito interessante. Eu gosto de pensar assim, nós enquanto cristãos e olhamos assim, depois da nossa vida, para onde que a gente vai? Quando a gente tem isso como o centro, eu acho que isso já ilumina toda a minha visão com respeito desse assunto. Como que a nossa vida está caminhando, como que as minhas ações, os nossos gestos, as nossas escolhas estão caminhando para isso. Então, vamos imaginar assim, o que será de nós no céu? Será conhecimento? Se for conhecimento, aí tudo bem. Quanto mais a gente sabe, mais a gente está próximo de Deus. Mas eu gosto de pensar que é o amor. Estaremos face a face, vivendo ali uma relação íntima, esponsal com Deus. Então, se estaremos com amor, o processo que nos leva para esse ponto com amor é aprender a amar. Isso é interessante, mas aceitando a provocação do Davi, quer dizer, chegou-se a resposta final, não temos dúvida disso, sou um padre, nós católicos, cristãos, mas é uma coisa interessante, aonde nos levam o excesso de ideais? Porque a crítica, por exemplo, que Freud, que Nietzsche, que outros pensadores fazem da religião, ou o próprio Marx, em que medida o ideal é tão elevado, tão grandioso, que ele sufoca a realidade? Essa é uma pergunta que se impõe, contemporaneamente falando. E aí? Muito tempo atrás eu tive uma discussão com meu irmão. Discussão, quando eu digo, né? Eu estava tendo uma conversa. Para quem não sabe, meu irmão é infiel. Desculpa, é protestante que eu falo. Achei que era sarraceno. Não é sarraceno. A gente estava tendo uma discussão, a gente estava conversando sobre o que vai acontecer conosco lá do outro lado, como é que vai ser o além-túmulo, né? O que tem lá? Aí eu conversei, falei, lá, não sei, deve ter alguma coisa para fazer e tudo mais, até brinquei, deve ter algum trabalho para fazer, né? Aí ele comentou assim, não, lá é perfeito, lá a gente vai ficar em eterna adoração a Deus. Aí você pensou um saco. Aí eu falei, deve ser um saco, você ficar o tempo inteiro adorando. Não é que né? Deus não merece e tudo mais, mas vai ficar só... Será que não tem uma outra forma de adorar a Deus que não seja ficar lá, assim, adorando? Talvez tenha algum trabalho de caridade para fazer, apesar que é céu, né? No céu não deve ter trabalho de caridade.
Mas eu digo assim... E o que é problemático que você está querendo dizer, e a questão ela é muito interessante, porque é um pouco o que acontece hoje em dia. Vou dar um exemplo muito bobo. Se a gente falar para uma pessoa, fazer jejum e abstinência, não pode comer carne, não pode fazer isso, tem que deixar de comer isso em tal dia. Quer dizer, em nome desse eterno, desse metafísico, além da física, é difícil. Mas já viram as disciplinas para academia? O que você tem que fazer para ter hipertrofia muscular? Então, quer dizer, eu não sei. olha que coisa interessante. Antigamente, qual que era o ideal? Não quero me parecer com a santa tal, uma mulher como Santa Rita de Cássia. Hoje é me parecer com a youtuber ou com a instagrammer, sei lá. Quer dizer, a gente transpôs esses modelos. O cancelamento como um inferno, o reconhecimento como sendo o grande sentido de vida, mas então, influencer assim, no lugar do santo. Mas é porque eu fico pensando assim, nossa, quer dizer que a nossa vida, assim, o sentido da nossa vida é simplesmente estar aqui, né, fazer o que Deus manda, para depois morrer, ir pro céu, ficar eterna adoração a Deus. É uma boa pergunta. É isso? Mas aí não tem nada, não é, gente? Não é que eu tô falando que é ruim adorar a Deus e tudo mais. Você está problematizando. Mas eternamente é muita coisa, muito tempo. Assim. Ô, Davi, eu vou dar aqui um exemplo, então. Isso é baseado num santo, mas às vezes a forma que eu vou falar não é tanto, mas você vai gostar disso. Pense que no relacionamento entre um esposo e uma esposa, aquele prazer que Deus permite na carne é só um sinalzinho do que a gente vai ter com Deus. Essa é a grande... gostei dessa analogia. O que ele está querendo dizer... Eu achei ela periclitante, achei muito periclitante ela, mas... O prazer da carne na entrega absoluta, naquele momento ali onde as leis do tempo se transgridem, aquilo ali é uma antessala do céu. Pode sim, por que não? Se a gente pegar nas escrituras, você vai ver em vários momentos que Deus, ele tá taradão na gente, assim. Ele nos deseja com amor, assim, isso em vários momentos, assim, na escritura, assim. Alguns momentos, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas chegam a ser bem explícito, assim, sabe? Toda a escritura, se você olhar... É um olhar... relacionamento bem, assim... Então, o sentido da vida é ter orgasmo. Que viagem é essa, velho? É ter uma dimensão erótica de entusiasmo, de intensidade que me impulsione para fora. Porque a questão é o seguinte, o risco do Eros é ele ficar preso em si. E aí ele é como um belo prato em cima da mesa, ele apodrece. Então, quer dizer, acho que o sentido é pegar este Eros e fazer com que ele me lance para fora. E isso que você acabou de dizer, Bruno, é exatamente aquilo que Bento XVI escreve na encíclica Deus é Amor. Ele fala, olha, existe uma dimensão de amor erótico como um impulso de Deus, e essa é a grande chave de leitura da Escritura. Deus se lê como um esposo à procura da esposa. Está presente em toda a Escritura. Não tem nada de... transgressor nisso que nós estamos acabando de dizer. Não, ninguém falou transgressão, mas que é uma coisa assim, muito estranha, né? Provocante, né? Porque é um ponto de embaraço. Nós temos, e a psicologia traz isso, um pouco um embaraço nesse lugar do prazer. E aí, voltando ao tema do propósito, acho que essa é a grande dificuldade do contemporâneo. Exato, mas eu acho que é porque também o brasileiro ele tem dificuldade com esse negócio de prazer. A gente coloca muito tabu nas coisas, né? Então, por exemplo, prazer erótico, a gente tem um tabu. Que até hoje, assim, você não pode ter prazer assim, assado. É simplesmente... Como é que eu vou falar aqui? Aquela coisa mais tradicional, digamos assim. Né? Eu ia fazer um gesto aqui, né? Mas assim, mas é uma boa perspectiva. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que o céu é um mar de orgasmo. Mas assim, a gente imagina o orgasmo só como uma coisa sexual. Se você estiver pensando assim... Descolada do que nós somos como um todo. Exatamente. Acho que aí tem uma coisa interessante, quer dizer, a ideia do propósito, eu acho que ela tem que solicitar-nos como um todo. Inclusive faz todo sentido porque tinha rituais pagãos antigos que colocavam que o sexo era praticado, né? Como um ritual. E a crítica de Nietzsche é que o cristianismo adoeceu o Eros. Exatamente. Um problema que a gente pode caracterizar assim, lá desde o início, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele olha para os dois e diz, isso é muito bom. Só que quando vem a serpente, ela vem para poder nos enganar e para poder dar um outro olhar para aquilo. Ele distorce aquilo que é a realidade. Então, se eu falar,
o que eu falei, né? Sobre ter uma experiência de prazer que vai ser profunda, eterna, infinita com Deus lá no céu, isso pode escandalizar porque justamente a nossa visão de ver o sexo, a união entre duas pessoas foi muito deturpada. Acho que a moralidade colocou muitos entraves nisso aí que você está falando. E aí, levando em consideração para onde que o nosso assunto foi, como nós falamos de propósito, será que o prazer é o grande propósito contemporâneo? Que é muito interessante, a proposta era falar sobre propósito, e nós estamos falando de sexualidade. Será que... Será? Nós estamos aqui como um sintoma daquilo que acontece na cultura? Exatamente, então sentido... Eu não vou nem falar. Então, vamos Fale, por favor. Não, mas Porque é muito interessante ele a gente pensar. O que ele comentou faz todo sentido, porque é o que eu sempre achei também. Acho que como eu estava dizendo, a moralidade colocou muitos entraves na nossa questão de prazer. Então o prazer foi demonizado, justamente por conta da moralidade. Nietzsche, eu já li uma vez um livro de Nietzsche que ele deixou bem claro que a moralidade serve para travar, para atrapalhar principalmente pessoas, né, que querem transcender, né? Então ele condena a moralidade. Vale lembrar que ele morreu de sífilis, mas ele condena a moralidade. Então, voltando um pouco ali pro nosso tema original, já que discutimos o propósito e como providência, o que vocês entendem por providência, por confiar em Deus? Bom, acho que a providência é o mais barato dos ansiolíticos, né? Quer dizer, pra você não precisar de ficar o tempo todo tendo que tomar um remédio ou preocupando com o futuro, poder confiar num amor que me envolve, que cuida de mim, a providência traz essa dimensão. Saber que as coisas que me escapam, eu abandono a quem é mais forte do que eu. A providência tem a ver com isso. E ela ajuda a gente a perceber aquilo que o apóstolo Paulo diz nas cartas dele, que é lindo, né? Tudo concorre para o bem. A providência tem a ver com isso. Mesmo em meio a frangalhos, e a gente olha para determinados momentos da vida da gente e percebe, meu Deus, todos os meus planos se frustraram. E aí o apóstolo Paulo diz, tudo concorre para o bem, quer dizer, a providência vai fazer aquilo se encaixar. Acho que é aí que é a beleza da providência. Nós temos, já que tudo providente, né? Como falamos assim, dessa deturpação, nós somos deturpados de pensar que nós somos independentes do nosso Criador depois da nossa criação e somos donos das nossas próprias ações. Em outras palavras, nós somos capazes de dizer para onde que nós vamos, como nós vamos, quando nós vamos, sendo que, na verdade, existe um chamamento de amor de Deus por nós que envolve toda a nossa vida. Então, eu penso assim, confiar na providência de Deus é confiar que aquilo que Ele me faz passar hoje de bom ou de mal, isso concorre para o bem de mim, como filho amado, para chegar a essa vida lá no céu. E agir como eu bem quero, como eu bem entendo, fechado à vontade de Deus, não acreditando na providência, é uma forma de soberba, de pensar que eu sou autônomo. Mas a problematização que é importante ser colocada aqui, e o que você disse está coberto de razão, na perspectiva daquilo que o Davi já apontou, tomar às vezes cuidado, como aconteceu na história, quem é que vai ser o árbitro do que é a vontade de Deus? Acho que aí está uma questão bacana. Esse é o grande problema, né? Porque a gente não conhece exatamente a vontade de Deus. A gente supõe o que Deus quer, o que Deus... A gente só supõe. Historicamente, esse lugar do ideal, que não estou querendo dizer de maneira nenhuma, se contrapõe ao que o Bruno acabou de dizer, essa é a perspectiva cristã, católica, está lá no catecismo. Agora a questão a gente tem que tomar cuidado com relação a propósito, com o sufocamento do ideal. Seja esse ideal projetado na figura de um Deus que castiga, na figura de ter que ter determinados likes no Instagram ou no YouTube, curtidas, quer dizer, em que medida isso pode sufocar? Acho que aí tem uma questão que também é muito atual. Em que medida o excesso de coisas a fazer é o inglês, é a natação, é o intercâmbio, é ficar milionário, como ficou lá Jade Picon, isso sufoca, ninguém dá conta disso. E esse propósito produz neuroses. Nós somos uma sociedade profundamente neurótica. Então, nessa correria do dia a dia, nesses inúmeros casos aí que nós temos, como confiar então? Em que aspectos nós devemos confiar? A gente simplesmente confia. Vai lá e confia, não tem o que fazer, vai fazer o quê? Como não confiar, né? Como não confiar? Confia, vai fazer o quê?
Coloca nas mãos de Deus. Não tem isso, antigamente o pessoal antigo não falava Entrega isso. pra Deus. Entrega pra Deus. E vai. Segura na mão de Deus e vai. Então, porque não tem o que fazer. Tem coisa que a gente Acho que não as duas tem, coisas têm que sabe? se conjugar. O que eu faço, meus propósitos, meu empenho e minha consciência que tem coisas que me escapam. Acho que isso é importante. Uma dose mínima de organização financeira, porque ninguém dá conta de viver sem saber quanto que vai vir de fatura de cartão de crédito no fim do mês. E do lado de cá também dizendo, não, olha, eu confio, eu vou ficar sofrendo com isso pra quê? Escapa as minhas possibilidades. Esse equilíbrio é bom, né? Porque senão você passa o cartão, eu vou confiar que Deus vai pagar pra minha fatura de cartão. É como diz a piada, Vai né, que o descer cara- lá no Nubank, sua fatura foi paga por Deus. É como diz uma piada que fala, o cara que chega lá no céu fala com Jesus, ó, eu queria te dizer que o senhor tá devendo muita coisa lá embaixo, um tal de Deus que pague, Deus que pague. É Deus. Mas é igual, por exemplo, a gente está falando aqui, né, do sentido da vida, eu coloquei, né, a gente acabou até falando de outras coisas. Que a vida Mas é esse emaranhado, como você falou no início, É muito por isso que é difícil de definir. Né? É muito difícil de definir. Igual, por exemplo, e cada religião vai ter uma definição. Então, cada um vai ter uma ideia qual que é o sentido da vida. Igual um católico vai ter um, o espírita vai ter outro completamente diferente, porque os espíritas acreditam que a vida não termina, que a vida continua. Quer dizer, nós também acreditamos que a vida continua, né? Mas, claro, numa outra perspectiva. A gente acredita que a vida continua, lá do outro lado, eternamente, adoração a Deus. A diversidade é boa. Agora, trazendo para aquilo que o Bruno falou em outros momentos também, quer dizer, mas chega um momento que se a gente não faz uma diferenciação, se confunde. Se tudo é verdade, como é que acontece quando as coisas entram em conflito entre si? Então, nem tudo poderia ser, né? É uma provocação também. Que às vezes essa ideia de uma religião customizada e propósitos de vida customizados são problemáticos. Chega um momento em que os opostos se confundem. Tem determinadas coisas que por questões de princípio e tudo, não dá para você acreditar e... Mas tudo do Brasil é muito misturado, né, gente? Não, inevitavelmente. Infelizmente. Igual, por exemplo, lá no Rio tem a festa de São Jorge, que a gente não sabe exatamente se é São Jorge, se é Ogum, enfim, a gente fica meio na dúvida, né? Inclusive, até eu gosto muito de São Jorge, eu tenho lá, mas fico olhando, será que é São Jorge, será que é Ogum que eu tô batendo palma, que eu não sei. Porque quem é do Rio sabe que isso tudo é muito misturado. Lá no Rio, é tudo muito misturado, sabe? As religiões são muito misturadas, exceto os evangélicos, que é totalmente apartado, mas aí não entendo a questão. Mas, Até assim, tem a fogueira santa, o sal grosso, o óleo ungido, essas a coisas, quippá, né? É mais ou menos, eles falam que são eles separados, falam mas assim, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Só muda o nome, né? Lá, nas religiões africanas fala patuá, e lá para eles é sal grosso, é óleo ungido, mas é praticamente a mesma coisa. Se a gente for ver bem, a prática é a mesma, só muda o nome. Mas assim, se eu estava falando de que a gente tem que separar, eu acho até correto, a gente deveria separar, mas na prática a gente nunca consegue separar. Sabe? Eu acho que a gente não tem bem uma fé no Brasil, a gente tem uma colcha de retalhos de fé. Que todo mundo acredita em alguma coisa que é fora da nossa religião, que é fora da religião. Eu sou católico, mas eu... Você quer dizer assim, a gente tem princípios, mas chega um momento que a gente fala assim, na prática, quem sabe, né? É tipo assim, na prática a teoria é outra, sabe? A gente tem muita coisa assim que se a gente for ver bem, se a gente for levar a nossa religião ao pé da letra, muita coisa a gente deixa de fazer, muita coisa a gente deixa de acreditar e a nossa fé, como eu falei, pelo menos eu não digo que a minha fé é uma colcha de retalhos, mas que tem várias influências de outras fés, até tem. Mas trazendo o ponto de Marcos, assim, né, a minha visão é, se nós realmente não sabemos, né, Deus não aparece com um escrito assim, falando, olha, você tem que fazer isso, um checklist assim. Então, eu diria que o primeiro passo do cristão é orar. Orar para entender, perceber aquilo que Deus espera de você. Espera de você na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. E muitas dessas coisas ele vai deixar aberto. Ele vai deixar opcional. É opcional que um homem se torne um padre ou ele se case. Ele tem, é claro, que uma linha, né, central, olha, estou te chamando a ser santo. Ele chama todos. Mas a forma que você vai escolher, você pode escolher. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E há pontos que, inevitavelmente, eles não podem ser opcionais, porque senão nós estamos virados do avesso. É difícil, sobretudo para a gente jovem, entender isso,
que a gente não possa ter liberdade absoluta sobre tudo, mas nada mais falacioso do que a liberdade absoluta. Há momentos em que a escolha te vira do avesso, quer dizer, imaginemos uma imagem plástica, pensemos numa imagem plástica. Você pode se trancar dentro de uma estrutura metálica e jogar a chave para fora, num ato de liberdade que te aprisiona. E isso também é importante dizer. A liberdade não pode ser absoluta, porque uma liberdade absoluta é a máxima das prisões. Se eu só faço aquilo que eu gosto, o que é que manda em mim? O meu desejo. Isso é verdade. Mas aí também, já que a gente falou de providência, falou de propósito, qual que é o limite ali entre deixar Deus agir e correr atrás do que você quer também? Qual o limite entre propósito e providência? Faça a sua parte que eu te ajudaria. Que dizem que está na Bíblia, mas eu não achei isso até hoje. Nem eu, mas todo mundo fala isso. Faça a tua parte que eu te ajudaria. Isso deve ser um desejo nosso, né? Eu vou trabalhar, mas... Minha avó, inclusive, ela tinha uma coisa que ela costumava dizer, que eu acho que está no livro de Esdras, ou Esdras, não sei como é que fala. Esdras. Que parece que é Esdras ou Esdras. Foi lá, quando eles voltaram, não é que eles voltaram do exílio, parece que o rei permitiu que eles voltassem. E ele refez os muros, refez o portão de Jerusalém. E tem uma parte que fala assim, que ela costumava dizer isso, que a gente tem que estar sempre com uma pá em uma mão e a espada na outra. A espada, no caso, seria a Bíblia, né, como ela dizia. Né? Que a gente tem que a gente tem que pedir a Deus, a gente tem que buscar Deus, mas a gente tem que estar pronto para o trabalho também, a gente tem que se movimentar. Não adianta a gente ficar pedindo a Deus e também não se movimentar, não. Porque Deus não vai... como se Deus não... Deus vai nos atender, mas a gente tem que se movimentar também. A gente não pode simplesmente sentar e ficar esperando Deus agir. Não pode. Não, peraí, pode? Pode ou não pode? Agora fiquei na dúvida. Até porque o processo de salvação da humanidade, ele não é unilateral. Deus fez a parte dele, ele se doou na cruz e assim ele salva todos. Mas não são todos que se salvam. Como é que Mais funciona uma vez isso? citamos Agostinho, né? Quem te criou sem seu concurso não te salvará sem seu concurso. Quer dizer, criou como um ato de liberdade, de amor soberano, mas não vai te salvar sem a sua participação. Porque a salvação não é uma imposição, ela é um encontro. Você quer? Você deseja? Te faz bem? Quer estar comigo? Então, acho que com relação ao propósito de vida é isso. Mas qual que é o sentido de você também criar uma criatura e... Eu acho que não faz muito sentido. Não faz muito sentido? Tipo assim, você cria uma criatura sem a autorização dela e... Tipo assim, agora você tem que me buscar. Mas é isso que eu acho que é aí que é interessante. É que tem coisas que elas têm que ser pontos de partida. Tipo assim, eu não pedi pra ser criado, ainda vou ter que buscar o meu criador. Eu acho isso esquisito. Aí que é interessante. E pensando mais uma vez na perspectiva de Agostinho, quer dizer, Deus nos cria para Ele porque Ele é a melhor coisa que Ele poderia se dar. Aí está a beleza da fé cristã. O nosso grande propósito é nos encaminharmos para Jesus Cristo, porque nele está um amor que se fez todo doação. Mas qual é o sentido dele? Não tem sentido isso tudo. Assim, eu fico pensando, quer dizer que ele nos cria, beleza, nos criou, né, sem a nossa autorização, mas ele é Deus, então ele pode fazer. Você queria assinar um termo? Eu gostaria de ter um termo, eu falei assim, não, se eu vou descer lá... não quero tipo ser assim, pobre, não. eu tô descendo, lá tá uma merda, eu não vou poder fazer nada, então eu nem quero. Mas enfim, Vou nascer ninguém pobre, me perguntou. vou ter que preocupar com boleto, com cartão de crédito. Mas de qualquer jeito, até pra Em eu concordar ou não 2021 vai concordar, eu teria que acabar ser... o carro popular a menos de 80 mil, quer dizer, que Mas vida, até né? pra eu concordar ou discordar, eu teria que ser criado também, de qualquer jeito. Né? Fico pensando nisso. Fazer um esboço, né? Tem que ter alguma coisa. Aí tá, eu venho pra cá, eu sou criado, sou mandado pra cá sem a minha autorização, pra buscar o meu criador. Acompanha meu raciocínio. Pra buscar o meu criador, beleza. Aí se no meio do caminho eu falo, sabe o que eu vou buscar é mais nada. Não vou mais buscar esse amor. Aí não, beleza, não tem problema. Você tem a opção de não buscar esse amor e queimar no fogo do inferno. Mas aí que é interessante, que aí também há um equívoco, é nós pensarmos que inferno ou condenação é uma coisa que Deus vai impor a nós. O próprio Cristo diz no Evangelho de João, ninguém será condenado ou julgado. A palavra que eu disse é que é o lugar da condenação e do julgamento. Quer dizer, se nós somos feitos para alguma coisa e nós nos voltamos contra aquilo, a gente se perde. É você pensar, olha, um carro poderia ter a liberdade de não
ser movido a gasolina. Coloca água dentro de um tanque para você ver. Então o carro vai se revoltar, vai dizer, não, eu quero água, eu quero... Não, ele é feito para. Então essa aqui é a dimensão que é problemática, nós vamos trabalhar isso em outros encontros, bate-papo certamente, mas que tem uma razão de ser. Nós somos feitos para alguma coisa, citando mais uma vez Agostinho, nós somos feitos para vós. E o nosso coração está inquieto, sem propósito, desconfortável, enquanto não repousa em ti. Assim como um motor a combustível foi feito para a gasolina, assim como um rio foi feito para encontrar o mar, assim como as estrelas foram feitas para a noite, o homem foi feito para o amor divino. Então o homem foi feito para buscar o Criador, ou buscar o amor do Criador. Mas então por que mandou a gente? Por que mandou? É tipo assim, ele coloca a gente longe pra gente voltar pra ele. Mas a exigência fundamental do amor é a liberdade. Um amor que não me deixe livre não é amor. É exigência fundamental. O amor é capaz de suportar várias coisas, mas onde não há liberdade, ele pede licença e vai embora. Se eu não sou livre para rejeitar quem me criou, significa que aquele que me criou não me ame. É por isso que essa árvore, linguagem simbólico-poética, é colocada no meio do jardim. Porque a exigência fundamental do amor é a liberdade. Outra pergunta que eu faço, pra que botou árvore no meio do jardim se não era pra gente comer? Porque a exigência fundamental do amor é a liberdade. Ali nessa árvore está a escolha daquilo que você reivindicou. Me criou sem autorização, agora vai me dar o direito de escolher pela vida ou pela morte. Direito. Como discernir se é hora de agir ou hora de esperar Deus nos mostrar o que vai ser feito? Eu diria, em primeiro lugar, não delegando. Quer dizer, nós temos que ter a consciência de que nós somos protagonistas da nossa existência. Sempre. Então, não delegar para quem quer que seja. Olha, o que eu, estando em posse de mim mesmo, opto por fazer? E aí vem em auxílio a providências, relacionamentos, mas todos como sendo assumidos por esse desejo pessoal. Porque quando nós temos ali na criação que diz que o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus, nós estamos dizendo de que são sujeitos de consciência e de vontade. Os animais não têm consciência e vontade, têm instinto. Um animal não pode escolher não querer ter uma relação sexual. É natural, é da natureza querer comer, é da natureza, é o instinto. Nós, seres humanos, não. Nós temos pulsão, nós temos desejo. O que significa? Significa que sempre, junto com o nosso desejo, vem pode, não pode, devo, não devo, faz bem a mim ou não. É por isso que é tão difícil falar sobre propósito. Porque o animal nasce, cresce, reproduz e morre. Nós nascemos, crescemos, aí vem cunhada, primo, boleto, filhos e outras coisas mais. Eu penso, de forma alguma, descartando o ponto, estar sempre em oração. Estar sempre procurando aquilo que Deus quer para mim. E quando você vai se entregando à oração, percebendo aquilo que Deus pede de você, você vai cumprindo aquilo, mas vê que chega um ponto que você por si mesmo não dá conta, eu acho que aí entra o momento que você fala assim, agora o jeito é confiar em Deus. Já percebi, ele já deixou claro na minha vida que as coisas que eu estou tentando, as coisas que eu estou correndo atrás, elas não são suficientes. E ele faz isso de forma pedagógica, justamente para nos mostrar que nós não somos seres capazes de fazer tudo na nossa vida, nós não somos deuses, né? Nós somos pobres mortais que estão vivendo o mundo, procurando conhecer, amar a Deus, e vai ter momentos que a gente vai falar, olha, não vai ser mais pelas minhas forças que eu vou conseguir ir daqui para frente, Deus, eu confio em você. Acho que esse é o momento, assim, pelo menos na minha visão, na minha experiência que eu tenho até hoje, é o momento que você fala, olha, realmente agora eu fiz a todo tempo aquilo que eu achei que Deus queria, mas agora já não está mais no meu poder. Eu vejo parecido com ele, só que assim, parecido, mas não igual. Eu acho parecido, mas não, eu acho assim, a gente tem que orar, a gente tem que buscar fazer as nossas coisas, porque é tudo responsabilidade nossa, não adianta. Mas só que tem determinadas situações, chega a determinado ponto assim, que infelizmente a gente realmente não tem mais forças para atuar. Aí a partir daquele momento que a gente não tem mais forças para atuar, não é que a gente assim fala a partir daqui, porque sempre foi. A gente sempre está encaminhado por Deus.
Pelo menos eu ajo assim, né? Eu sempre oro, peço ajuda a Deus, peço que Ele me guie, que Ele me leve, mas só que chega um momento que tem coisa... Chega determinadas situações, chega em determinado momento que a gente não consegue mais agir. E a partir dali, é só com Deus mesmo. Amém? Amém. Amém. Se você não concorda com alguma coisa ou até mesmo concorda, deixa aqui nos comentários aquilo que você pensa. Não se deixe ser levado pelo comentário de 4 pessoas apenas. E, além disso, também, por favor, se você gosta desse programa, se você gosta dessa iniciativa, compartilhe esse vídeo para tocar mais pessoas, para que a gente possa levar essa mensagem para novas almas.